Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? O assunto de hoje, nossa agenda dia 13, é potência. Exercício de classe, página 51, casa, página 52, questão 13. Então, vamos lá. Potência é uma multiplicação ampliada. É uma multiplicação onde multiplicamos um mesmo número várias vezes, né? E se a gente for ver, a potência é sempre desse tipo. É um número elevado a um expoente. Esse número é chamado base. E aqui é o expoente. A base é o número que será a base é o número que será multiplicado por si mesmo. O expoente vai dizer o número de vezes que esse número será multiplicado, né? Então, x elevado a n é igual a x vezes x vezes x vezes x vezes x vezes x, isso n vezes. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 3 elevado ao quadrado, certo? 3 vezes 3, que é igual a 9. Lembrando que muita gente tem mania de dizer, 3 elevado ao quadrado, dizer que é 6. É 3, não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. 2 elevado à terceira, isso é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, numa potência, a base é multiplicada o número de vezes que o expoente indica por ela mesma. No caso, 2 à terceira, 2 multiplicado 3 vezes. 4 à quinta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E assim sucessivamente. Então, isto é a definição de potência. Na página 50 do livro, ele vai trazer algumas observações interessantes. Na página 50 está escrito lá convenções. Página 50, convenções. O que é isso? É o que foi convencionado, é o que foi determinado para a potência. A primeira conversão diz o seguinte: todo número elevado a zero é igual a 1. Exemplo, 0 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. E aí nessa mesma página tem aí, ó, menos 1,75 elevado a 0. Não interessa se é negativo ou se é positivo, o resultado é sempre 1. Depois ele bota aí 0 dividido por 7 elevado a 0. Também não interessa se é fração, o resultado é 1. Depois ele bota 0,35, 35, uma dízima periódica, elevado a 0. Também é 1. Um número irracional elevado a 0 também é 1. Então não importa qual seja o número, seja um décimo, seja um número natural, seja um número inteiro, seja um número racional, qualquer número real elevado a 0 é sempre 1. A segunda
todo número elevado ao expoente 1 é igual à própria base. Então, qualquer número elevado a 1 é igual à própria base. O que nos leva a outra coisa. Todo número é uma potência de base 1. Por exemplo, se eu pegar o número 2, eu posso escrever ele como sendo 2 elevado a 1. Se eu pegar o número 1, eu posso escrever como sendo 1 elevado a 1. O número 0 é 0 elevado a 1. E aí, tem vários exemplos, né? Menos 1 terço elevado a 1 é 1 terço, né? Aqui na página do livro, vocês podem acompanhar aí. Aí ele bota menos 12 elevado a 1 é menos 12, menos 0,375, isso é uma dízimo periódica elevado a 1, menos 0,375. Essa é bem interessante, ele botou assim, ó, menos 0,375 menos 0,375. Isso aqui é elevado a 1. Então, isso aqui é menos 0,375 menos 0,375. E aí, no caso, somava esses dois números, né? E aí, exemplos de, na sequência, na página 50, ele tem aí os exemplos. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Três elevado à quarta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que isso dá 81. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. E ele vai mostrando aí 0,2 elevado à terceira, né? 0,2 elevado. Menos 0,2 elevado à terceira. Então é menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Aí você faz aqui, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Aí você faz 0,2 vezes 0,2 dá 0,04 vezes 0,2 então isso dá menos 0,008. E por aí vai. Na página 51 agora, vamos chegar na página 51, ele está falando de notação científica. Página 51, notação científica. Então, o que é uma notação científica? Notação científica é um número multiplicado por uma potência de 10. E aí quais são as potências de 10? Ó, 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a n é 1 a acrescido de n zeros. Então, eu boto 1 e vejo o expoente. O número de expoentes é o número de zeros que eu vou botar acompanhando 1 nas potências de 10. Se for negativo, 10 elevado a menos 1 é 0,1. 10 elevado a menos 2 é
0,01. 10 elevado a menos 3 é 0,001. E assim sucessivamente. Então, está aí as potências de 10. E aí ele dá dois exemplos para a gente ver notação científica. Primeiro exemplo, ele dá 300 milhões. Isso é igual. Eu posso escrever isso aqui como sendo 3 vezes 100 milhões. Ora, então isso é 3 vezes 10. Aí eu conto quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 elevado a 8. Aí está a notação científica. E aí ele bota outro número aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Esse número está escrito aí em decimal. Se eu quiser escrever ele em notação científica, eu pego o número que está aqui, 1. Isso aqui é 1 vezes 10. E aí eu conto quantas casas decimais tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 casas decimais. Só que agora é interessante, ó. Aqui você vê que esse número não tinha vírgula. Isso aqui tem uma vírgula. Nesse aqui, eu estou eliminando os zeros vindo para a direita. Nesse aqui eu estou eliminando zero vindo para a esquerda. Nesse aqui eu estou eliminando zero vindo para a direita. Então nesse caso aqui é negativo. Então quando eu tenho números decimais e eu vou transformar em notação científica, o expoente é negativo. E essa é a nossa explicação. Agora vamos para o exercício da página 51, o exercício 10. Para aplicar isso que a gente colocou aí. O exercício 10 diz o seguinte: as bactérias têm um comprimento de 2 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros. 2 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros. Isso é o comprimento das bactérias. E aí ele diz: 1000 bactérias formando uma fila. Aí, elas têm menos ou mais de 1 milímetro. Tem duas maneiras de eu fazer, mas agora eu vou me ater a transformar. Ó, isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 4. Então eu vou botar um 2 aqui, ó. Esse sinal é negativo, significa que eu vou acrescentar 4 zeros à esquerda do número, porque aqui é negativo. Se fosse positivo, era 4 zeros à direita. Como é negativo, eu vou acrescentar 4 zeros à esquerda. Então, daqui até lá, eu vou acrescentar mais 3 zeros. Por quê? Porque é menos 4. Eu tenho que ficar com 4 casas decimais. Isso aqui está dizendo que eu tenho que ficar com 4 casas decimais à esquerda da vírgula. 4 casas decimais à esquerda da vírgula. Então eu já tinha uma casa, acrescento mais 3 zeros, eu fico com essas 4 casas decimais. Então 2 vezes 10 elevado a menos 4 é 0,0002. Veja, ele quer uma fila de 1000 bactérias. Então é 0,0002 vezes 1000. Dá 0,002. 0,000. Eu tenho 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então isso aqui dá 0,2.
que é menor, 0,2 milímetros, que é menor do que 1 milímetro. E está aí o resultado. Então foi o que eu fiz. Eu peguei, transformei o comprimento da bactéria em um número decimal. Olha, eu olhei e eu vi que tinha que ter 4 casas decimais. E o sinal negativo diz que essas casas decimais têm que ficar à esquerda do número. Então, 1, 2, 3, 4 casas decimais, vírgula. Como a vírgula não pode ficar solta, eu acrescento um zero. Então, o comprimento da bactéria é 0,0002 milímetros. Ele quer uma fila de 1000. Aí eu pego isso e multiplico por 1000. E aí eu tenho o resultado. Então essa foi a questão 10. Questão 11. Veja, ele considere a tabela. Ele botou uma tabela aí, né? Está aqui a tabela. Aí nessa tabela ele diz: o número 3/8 com expoente 2 é igual a 9,64. O expoente menos 3/8 elevado a menos 2. Aí antes dessa questão 11 eu vou fazer uma observação aqui. Olha, um número elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao mesmo expoente positivo. Então, x elevado a menos n é igual a 1 sobre x elevado a m. E aí vamos para a questão 11. Né? Vamos resolver a questão 11 baseada nisso aqui. A questão 11. Ele diz o seguinte: de acordo com essa tabela, qual o valor de... Eu quero menos 1/2 elevado a menos 2. Ora, se eu quero tornar esse expoente negativo, eu inverto esse número. Então, menos 1/2 fica menos 2 sobre 1 elevado ao quadrado. Só que menos 2 dividido por 1 é menos 2 elevado ao quadrado. Tem que deixar o parênteses, porque esse menos faz parte do número. Se não tivesse o parênteses, esse menos não faria parte, ele não entraria na conta. Então isso aqui é igual a menos 2 vezes menos 2, que é igual a mais 4. Está aí a solução. Então, eu transformei o expoente em positivo, invertendo o número, e aí fiz a operação. E a questão 12, para a gente encerrar a aula de hoje. Questão 12. Ele diz que o m é igual a 1/3 elevado a menos 1, mais 2/3 elevado a 1, menos 3/11 elevado a menos 1. Então vamos fazer lá. Então esse m vai ser igual. Expoente negativo, eu inverto. 1/3 passa a ser 3. 3
é 3 sobre 1, 3 dividido por 1 é 3, é o próprio 3. Então isso aqui é 3 elevado a 1. Mais 2 terços elevado a 1 é 2 elevado a 1 sobre 3 elevado a 1. Elevar uma fração a um expoente, eleva o numerador e denominador. Menos expoente negativo. Então eu tenho que inverter. Era 3 onzeavos, 11 terços elevado a 1. Então isso aqui é igual a 3 elevado a 1 é 3, mais 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 3 é 3, 11 elevado a 1 é 11, e 3 elevado a 1 é 3. E aí eu vou fazer a conta. Veja que é soma de frações. Vou tirar primeiro o MMC de 1, 3 e 3. Por 3 dá 1, 1, 1. O MMC é 3. Então isso aqui é igual. Tirei o MMC. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 3, 9. Mais 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2 é 2. Menos 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 11 é 11. Isso é igual. 9 mais 2, 11. Menos 11 dividido por 3. Isso dá 0 dividido por 3, que dá igual a 0. Aí veja que ele quer que eu marque isso numa reta numérica. A reta está lá do outro lado. Então está aqui a reta numérica. Tem o número 4 aqui. E 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem um 4 aqui. E um menos 4 aqui. Então, vamos lá. Aqui seria 3, 2, aqui seria 1, aqui seria 0, menos 1, menos 2, menos 3. E o número é 0. Então ficaria aqui o M. O M estaria aqui na posição 0. Ok, pessoal? Tenham um bom dia. Vão lá no aplicativo que nós temos lá uma atividade para você fazer. E não esqueça de enviar um comentário para você ter direito à sua presença. Lembrando que temos muitos alunos que não estão participando das aulas, né? Se você tem algum colega de você, algum colega seu que você esteja vendo que ele não está participando das aulas, converse com ele, fale para ele entrar, porque senão ele pode ser reprovado por faltas. E também ele está perdendo conteúdo. É necessário todo dia, nos horários das aulas, ir lá nas salas daquele dia para assistir a essas aulas. Ok? Conto com vocês. Estamos aí firme e forte, aguardando o fim dessa pandemia, mas enquanto não, estamos aqui online, levando conhecimento até vocês. Muito obrigado e tenham um bom dia.